A empresa que você trabalha, ela é de açaí? Não, é de Amoreiro mesmo. Ah, entendi. É que o Thiago sempre fala que vê você lá na cidade dele, então eu pensei que. É, ele fala, mas ele usa a internet concorrente, professor. Internet ruim ainda. Além de tudo, é ruim. Pior e mais caro. É, vocês trabalham com fibra ótica? Aham. E tá quanto por mês? É 10 mega 60, 50 80 reais, 100 mega 90 e 300 mega 100 reais. Aí o aparelho a pessoa paga a parte. Até o plano de 100 é comodato, é emprestado. Hum, entendi. Instalação é grátis também e não tem multa de quebra de contrato também. Ah, isso é bom, né? Eu já falei pro Thiago, se ele quiser vir com a gente paga a multa na empresa lá. E ele já pulou para trás. Ah, não falou nada ainda. É que você não é eleitor, é que você não é eleitor de lá. É, mas a gente tá com a clientela boa lá, hein? É, então coloca essa condicionante aí para ele. Que agora ele tá fazendo tudo só para voto. É que faz dia que eu não vou lá, amanhã eu vou. Amanhã eu quero ver se eu encontro ele na rua. Ah, então vamos lá, pessoal. Então na verdade, essas teorias, né, a respeito de localização, né, elas tentavam então, de certa forma, interpretar tudo aquilo que a gente acabou vendo tudo aquilo que a gente acabou vendo na aula passada, na aula passada de geografia urbana, né, dessas redes que a gente estava falando agora há pouco. Ou seja, então tudo isso que acontece, né, no espaço geográfico, de uma cidade ser maior do que a outra, né, de uma cidade exercer uma influência sobre as outras, né, tudo isso, esse pessoal que elaborava essas teorias, né, sobre a localização espacial, era isso que eles estavam tentando entender. Né? Então, por isso eu mencionei a, a proximidade, né, muito grande entre o que a gente estava vendo, né, nessa aula, né, de rede urbana com essa questão da teoria das localidades espaciais. Né? Ou seja, mais a grande diferença, e isso é importante mencionar, é que para esse pessoal, né, que elaborava essa teoria, né, das localizações, lá ainda, né, durante o final do século XIX e início, né, do século XX, né, como o próprio, né, Christaller, né, eles consideravam o espaço, né, como eu disse na aula passada, o espaço homogêneo, ou seja, aquele espaço que não possui as suas irregularidades, né, as suas rugosidades, igual o Milton Santos colocava, né, a respeito do acúmulo de objetos do passado que se materializam e que se demonstram no espaço através das rugosidades, né, rugosidades que são esses objetos que são acumulados ao longo do tempo. Então, para esses autores, né, principalmente economistas, né? Nós temos aí o Christaller, né, que era geógrafo. Eles então não consideravam essas questões, essas nuances, né, espaciais. Para eles não, para eles o espaço era algo totalmente homogeneizado, né, sem essas especificidades,
né? E era por isso que eles conseguiam, através dessa abordagem, fazer, então, aquilo que nós chamamos de matematização do espaço geográfico, ou seja, de você tentar reduzir tudo aquilo que acontece no espaço a partir da lógica matemática, ou seja, tudo se baseia através de cálculos, através de formas trigonométricas, através de fórmulas matemáticas. Para o quê? Para você chegar até um ponto ideal do espaço, que então era possível uma cidade ter influência sobre a outra, um setor produtivo ser mais rentável, né, para uma determinada empresa conseguir ter mais lucro e conseguir acabar com a sua concorrente. Então, tudo isso que esse pessoal elaborava dentro dessas teorias da localização espacial que a gente começou a ver na aula passada dessa disciplina, é justamente essa vinculação de você matematizar o espaço para compreender todas as dinâmicas que ocorriam nele e, de certa forma, para você aumentar a rentabilidade das empresas, principalmente do setor industrial. Então, a teoria, né, dos lugares centrais do Kristaller, né, que foi um geógrafo também, né, muito importante, é justamente essa, ou seja, o espaço geográfico visto das suas funções econômicas, né, e a sua relação com a organização da população, né, ou seja, a população e toda a sua dinâmica, né, social, econômica e política, vinculada ao quê? Vinculada a essa questão dos lugares centrais, né? Aí é aí que a gente retoma aquele mapa da aula de geografia urbana, ou seja, aqueles pontos, aqueles nós que concentram todos os fluxos que são oriundos de outros espaços, de outras cidades, de outros centros urbanos. Então, era isso que o Kristaller, naquele momento, né, lá nos primeiros anos do século XX, ele queria, então, entender, né, como que o espaço geográfico estava relacionado com as funções econômicas e como essa relação espaço-funções econômicas estava estritamente relacionado com o tamanho, a dimensão da população e como que isso influenciava na criação, no desenvolvimento desses lugares que ele colocava como lugares centrais, que de certa forma agregavam para si toda as relações, todos os fluxos dos espaços vizinhos. Então, é mais ou menos é isso, né, que o Kristaller queria chegar através da sua teoria. Então, né, o Kristaller, né, ele acaba explanando esse modelo, né, de rede espacial com ênfase, né, no espaço urbano e o seu dinamismo, ou seja, então ele não considerava, então, naquele momento, na elaboração teórica dele, ele não observava que o espaço rural ele era tão dinâmico economicamente. Ou seja, seria o mesmo que a gente afirmar, né, que tudo que acontece no setor agropecuário lá no estado do Mato Grosso, que ele não tem nenhuma importância com as cidades, né, como a Denise Elias coloca, né, como as cidades do agronegócio, né, que são características fundamentais, né, no Mato Grosso, né, e também, né, uma parte, né, do Tocantins, né, toda aquela região do Mato Piba, seria o mesmo que a gente falar que o setor agropecuário no Brasil não tem influência nenhuma na constituição daquelas cidades que a Denise Elias coloca como as cidades do agronegócio. Ou seja, então,
é algo para a gente, né, pensar. O porquê que o Christaller, então, não colocava, não dava esse peso para o que acontecia no espaço urbano, né? De certa forma, o que influenciou essa perspectiva dele, né? Aí a gente faz a retomada a respeito, né, do processo de urbanização e a vinculação com as dinâmicas urbanas, né? Por quê? Porque naquele momento, né, que o Christaller escreveu, estava mais latente o que? A intensificação do processo de urbanização, ou seja, a saída das pessoas do campo para as cidades, né? Automaticamente isso trouxe para a cabeça do Christaller que o espaço rural ele estava perdendo dinamicidade. Então, por isso que na teoria dele dos lugares centrais, ele coloca, então, que o espaço urbano é que possuía esse dinamismo econômico, né? Então, ele coloca dessa forma. E como, né, toda teoria, ela nunca parte do zero, ela nunca parte do nada, né? Duas teorias, né, que acabou influenciando bastante o Christaller foi justamente aquela teoria, né, dos círculos, né, de produção que a gente viu do Von Thienen na aula passada, e também da espacialização das atividades agrícolas do industriais, quer dizer, do Alfred Weber. Ou seja, então ele teve como elemento estruturante, principalmente, essas duas dimensões, né? A teoria dos círculos produtivos, né, do Von Thienen, né? Só lembrando que o Von Thienen, né, ele colocava como no centro estava o núcleo urbano, no seu entorno estava o primeiro ciclo, que era da produção agrícola, né, principalmente vinculada à horticultura, né, à criação de gado para o leite. No segundo ciclo estava a questão da civicultura, ou seja, da madeira como um elemento para fornecer energia e também madeira para a habitação. Num outro ciclo estava, então, a produção agrícola voltada para a produção de grãos, e, por último, estava o círculo da produção, a produção pecuária, principalmente a bovina, né? Ou seja, então, a partir dessa perspectiva do Von Thienen e para a perspectiva do Alfred Weber, ou seja, daquela localidade industrial específica, lembrem lá daquele triângulo que eu coloquei na aula passada, ou seja, segundo o Alfred Weber, existe uma determinada localidade que é possível você instalar a sua indústria, que através disso você vai ter lucro, porque você vai conseguir reduzir os custos na matéria-prima para chegar até o mercado consumidor e também para o fornecimento de mão de obra. Ou seja, segundo o Alfred Weber, existe um determinado ponto do espaço dentro da rede urbana que é possível você aumentar os seus lucros. Então, é dessa forma que o Alfred Weber colocava. Então, a partir dessas duas colunas é que o Christaller, então, ele vai elaborar a sua teoria sobre os lugares centrais, tendo como ênfase a perspectiva de que o espaço urbano ele é muito mais dinâmico do que o espaço rural. Então, o Christaller, né, na sua teoria, ele se preocupava em mostrar, né, o quanto que a distribuição da população ela poderia afetar o desenvolvimento das localidades centrais, né, porque, segundo ele, em áreas de população dispersa, o desenvolvimento das localidades centrais é menor do que em áreas onde a população está concentrada, ou seja,
porque nelas o consumo de bens centrais ele vai ser menor do que nas regiões densamente povoadas. Ou seja, o que a gente pode tirar a partir dessa perspectiva do Christaller, um exemplo mais prático. Se a gente pensar num município, né, que possui várias vilas no seu espaço rural, ou seja, essas vilas concentrando um determinado número de pessoas, né? Por exemplo, um município que possui lá 20 pequenos núcleos no espaço rural. Em compensação, se a gente tiver do lado um município que possui apenas 7 núcleos, vilas, ali no seu espaço rural, né? E a maior parte da sua população está concentrada no centro, na cidade, né, no espaço urbano, consequentemente, segundo o Christaller, essa cidade que tem menos vilas nos espaços rurais, ela vai ser muito mais dinâmica economicamente do que uma cidade que possui lá 20 vilas, com um tamanho considerável, né, dessas vilas, com uma determinada quantidade, né, de pessoas, vai ser muito mais dinâmica do que esse município que possui 20 vilas rurais, por exemplo. Então, era essa a perspectiva que o Christaller trazia, ou seja, então, para ele, quanto mais habitantes a cidade possuía, né, no seu espaço urbano, maior era a sua dinamicidade econômica e maior seria o seu poder de atrair fluxos de pessoas, mercadorias e também o poder de atração de outros tipos de investimento, né? Por exemplo, a atração de indústrias, né? Então, o Christaller ele colocava aí nessa perspectiva. É importante também eu ressaltar que esse mapa que a gente viu na aula passada, né, da geografia urbana a respeito da estrutura da rede urbana aqui da nossa região, né, essa questão da teoria, né, que embasou a construção dessa nova regionalização do IBGE, possui uma relação muito estreita, né, com essas teorias, né, da localização, né, principalmente essa aí do Christaller, né, possui uma influência muito grande. Então, por isso que é colocado, né, essa obra do Christaller como muito relevante aí dentro dessa questão ainda hoje presente na geografia. Ou seja, então, isso é basicamente, né, uma de como, né, que o Christaller ele estruturava a sua teoria. Ou seja, então aqui a gente pode ver, né, que nos círculos verde, o que ele colocava? Ele colocava, né, como centro, né? Ele colocava como a malha urbana. Os círculos, né, em azul significa o quê? As vilas, né? Então, as linhas significa o quê? A fronteira de onde aquela cidade ela possui, então, uma influência, ou seja, então a gente observa, né, que um ponto ele vai se ligando ao outro, ou seja, então que cada uma das cidades, né, possui ali as suas vilas e dentro dessas vilas elas estão então sob influência, né, dessas cidades, desses centros urbanos, né, que estão ali na fronteira com também a zona de influência de outros círculos urbanos. Agora, quando a gente pega, né, esse ponto vermelho, né, que é a conurbação, o que significa essa conurbação?
é quando existe um grande agregado, ou seja, que é um centro urbano que possui o quê? Que possui uma vasta área de influência, né, sobre os demais, ou seja, isso significa que essa região de conurbação ela possui muito mais influência do que ela possui influência sobre todos esses círculos verde, né? Então é mais ou menos isso que o Kristaller ele coloca. E aí a gente consegue observar uma proximidade muito grande com esse mapa, né, que a gente estava vendo agora há pouco na aula anterior, ou seja, toda essa rede, né, de influência, né, seria mais ou menos no sentido de que essa esse ponto vermelho fosse, né, Santo Antônio da Platina, que possui uma grande influência, né, sobre as cidades aqui na região, e esses outros pontos fossem as cidades menores que possuem ali a sua influência nas vilas que são compostas ali o seu município, ou seja, as vilas, né, que são estruturadas na parte rural desses municípios, né? E o quanto, então, que a conurbação, essa grande região, ela possui influência num grande número de cidades. Deu para entender, pessoal? Então vamos lá. Aham. Então, quando, né, o Kristaller ele foi elaborar então essa teoria dele, né, como eu disse, a ideia dele era o quê? Era de dinamizar ainda mais os espaços urbanos dessas cidades. Ou seja, a perspectiva dele estava o quê? De criar uma teoria que tivesse uma praticidade dentro do planejamento urbano das cidades, ou seja, de você adotar essa teoria, né, do Kristaller, você conseguir mapear todas as regiões de influência daquele município. E a partir desse mapeamento, você conseguir o quê? Você conseguir dinamizar as atividades produtivas daquele município que são de destaque, e a partir disso você conseguir ampliar essa rede, né, de influência sobre as demais localidades do entorno. Então era essa a perspectiva dele, ou seja, de que a teoria dele tivesse esse lado prático para a utilização no planejamento urbano das cidades, né? Então, é, totalmente, né, diverso, né, de muita coisa que é produzida dentro da geografia, que não possui uma aplicabilidade, né, essa teoria do Kristaller tinha essa funcionalidade de tentar, então, dinamizar aspectos produtivos dessas cidades, né? Então, esse é um lado muito importante da teoria aí do Kristaller, né? E como está colocado aqui no slide, né? Ele suprimia totalmente a questão das atividades agrícolas. Para ele, não era importante, né? Ele colocava as questões do espaço rural em segundo plano. Então, né, essa teoria dos lugares centrais do Kristaller, ela mostra uma organização espacial da população de acordo com a importância e o dinamismo das atividades econômicas, principalmente o comércio e a indústria. Ou seja, que a proximidade dos centros industriais e comerciais faz com que a distribuição da população se dê em torno desses polos aglutinadores, ou seja, uma polarização ou redes desses centros urbanos. Ou seja, o que ele colocava? Se uma cidade, se ela consegue então mapear quais são os setores produtivos dela que exercem mais influência sobre as localidades, sobre os centros do seu entorno. Bem,
se ela tendo esse tipo de informação, esse tipo de mapeamento, isso facilita para o seu planejamento urbano, ou seja, de você dinamizar através de investimentos ainda mais esses setores altamente atrativos. Isso vai favorecer o quê? Isso, consequentemente, vai aumentar o fluxo de pessoas para esses espaços, ou seja, para esse centro, para esse lugar central, como o Kristaller coloca. Automaticamente, né, se eu tenho esse aumento dessa população nesse lugar central, logicamente que eu vou ter uma maior dinamicidade das atividades econômicas, consequentemente, eu vou conseguir atrair cada vez mais comércio e indústria. Então, vejam a estreita colocação que o Kristaller fazia a partir dessa teoria dele, ou seja, uma coisa está completamente relacionada de forma muito estreita com a outra, ou seja, de você mapear as principais áreas de influência e principais atividades produtivas, depois você utilizar isso dentro do planejamento das cidades e direcionamento dos fluxos produtivos, dos fluxos de investimento. Isso vai o quê? Vai gerar um aumento dessas atividades e, consequentemente, um aumento dessa população. Por quê? Porque se eu passo a atrair cada vez mais comércio e diferentes tipos de serviços em indústrias, as pessoas vão querer ir até esses lugares para o quê? Para tentar um emprego, para tentar melhorar de vida. Isso vai o quê? Vai gerar uma dinamicidade econômica muito maior. Por quê? Porque se eu tenho um estabelecimento, uma criação de uma indústria, essa indústria vai criar vários tipos de emprego. Essas pessoas que vão ser empregadas, elas vão ter que comer, elas vão ter que ir no médico, elas vão ter que ir para a escola, né? Então você, a partir disso, você consegue atrair várias outras atividades, né, tanto de serviços, né, quanto da indústria, e isso vai o quê? Vai gerar ainda mais atividades econômicas, né? Um exemplo claro disso, né, fazendo novamente a vinculação com a aula da geografia urbana e industrial, o próprio exemplo é a cidade de Santo Antônio, né? Que a partir do quê? A partir de um determinado segmento, ela foi conseguindo atrair cada vez mais atividades dos outros setores. E isso que isso acabou aumentando a quantidade de pessoas, né, morando nesse município, né, a informação, né, que a Lígia colocou, né, que Santo Antônio já né, ultrapassou Cornélio, né, eu não tenho esse número, mas acredito que foi isso mesmo. Ou seja, então, quanto mais pessoas você tem num local, num lugar central, vai aumentar a dinamicidade e vai atrair cada vez mais serviços e indústria. E é isso que acontece com essa cidade aqui na nossa região. Ou seja, a partir disso, a partir desse exemplo, a gente tem claramente, né, o quanto que essa teoria, né, do Kristaller, apesar dela ter o fator limitante de considerar o espaço como algo homogêneo, ela acaba fornecendo vários subsídios teóricos e metodológicos para a gente entender a realidade da rede urbana no Brasil hoje. Então, é muito relevante, por isso que é importante, né, a gente ter esse entendimento sobre essa teoria do Kristaller, né? E quando a gente toma, por exemplo, todo o desenvolvimento econômico da China nos últimos anos, o Estado chinês realiza muito isso, né? De você planejar as cidades, né? Porque lá eles costumam, então, né, tem lá a ferrovia, né, do trem-bala, né? Eles vão, né, e acabam construindo diversas estações ao longo da ferrovia. Estações, muitas vezes, no meio do nada, né? Só tem a área de plantação. Aí, o que o Estado chinês ele vai lá e faz? Ele vai
e constrói, né, toda uma cidade, né, e passa, então, a atrair essa população para morar nessas cidades no entorno ali da ferrovia. Ou seja, você acaba evitando o processo de valorização do solo urbano. Por quê? Porque o Estado vai lá e toma para si, né, aquelas propriedades, faz o loteamento, constrói as habitações, leva o pessoal para morar lá. Automaticamente, se eu tenho essa concentração dessas pessoas nesses lugares, eu vou conseguir atrair vários tipos de indústrias, por quê? Porque você já tem a população, você já tem a mão de obra concentrada naquele espaço. Então, o governo chinês, ele passou a utilizar muito essa questão desse planejamento urbano, né? Totalmente diferente, né, do que muitas vezes a gente observa, né, em outras cidades, em outros países, né? Que o que acontece? Vai lá e constrói uma linha no... Você vai e constrói uma linha do metrô num lugar que já é valorizado, o solo urbano, e esse solo urbano acaba encarecendo ainda mais, né? E isso acaba favorecendo o processo de segregação residencial ainda mais latente, né, nesses núcleos urbanos. É algo que aconteceu de forma muito intensa no Rio de Janeiro, ou seja, no Rio de Janeiro, as linhas, né, do metrô acabou favorecendo a especulação imobiliária, ou seja, algo totalmente diferente do que aconteceu na China com todo o seu planejamento urbano. Então isso é importante muito importante a gente destacar, né? Então, o espaço urbano é, é bem definido, né, nesse modelo teórico do Christaller, né, no qual ele representa a hierarquia, né, urbana, ou seja, a vila, o centro, a cidade e a conurbação, né, como a gente pode ver aqui, né, isso está muito claro, ou seja, eu tenho as vilas que estão subjugadas, né, às relações de poder das cidades, né, nós possuímos ali os centros, né, onde existe essa fronteira da área de influência, e o centro vermelho, que é a conurbação, possuindo essa influência sobre todas essas localidades. Agora, né, lógico que, né, que a gente tem outros autores, né, como, por exemplo, o Milton Santos e até mesmo, né, o Roberto Lobato Correia, que eles acabam, né, fazendo algumas críticas, né, acabam fazendo algumas críticas a respeito dessa teoria do Christaller, principalmente porque o Christaller ele não considerava, dentro dessa elaboração teórica dele, a concentração de renda, que vai o quê? Que vai favorecer os processos, principalmente de segregação residencial e de periferização de grande parte da população, ou seja, pessoas passando a habitar, né, na, na periferia das cidades, né, em espaços que não possuem nenhuma estrutura de equipamento urbano. Por outro lado, nós temos o que? O papel relevante das elites agrárias, né? E isso, de certa forma, né, como eu mencionei, o Christaller ele não dava importância sobre os espaços rurais. Né? Para ele, os espaços rurais estavam, né, totalmente subjugados e que não possuíam uma dinamicidade econômica igual aos espaços urbanos. Então, por isso, ele desconsiderava tudo que acontecia no campo. Ele não tinha essa vinculação com as coisas que aconteciam no campo. Automaticamente, a gente sabe do poder que essas elites agrárias elas possuem tanto no campo quanto
nas cidades. Por quê? Porque boa parte desse capital que ele é acumulado nas atividades no campo, muitas vezes ele também está vinculado a diversos tipos de investimentos no espaço urbano, né? Como eu disse, um exemplo, né, muito marcante a respeito disso, os antigos senhores de engenho, lá em Pernambuco, né, boa parte deles, né, quando começou a entrar em decadência esse tipo de atividade, boa parte deles, então, acabou migrando para as cidades, nas cidades, principalmente Recife. Esses antigos senhores de engenho passaram, então, a ter o poder de diversas partes, né, do solo urbano. E isso que acabou favorecendo tanto a especulação imobiliária quanto os investimentos que resultaram, né, nas habitações verticalizadas, ou seja, se a gente pegar, fazer o levantamento da árvore genealógica, né, do pessoal que é dono, né, desses grandes condomínios residenciais lá em Recife, boa parte deles está relacionado com aquele capital que foi acumulado lá nas atividades de engenho da cana-de-açúcar, né? E por isso que existe essa estreita relação campo-cidade, né? Porque muitas vezes isso não parece claro, mas quando a gente vai até a essência de onde surgiu esse capital, a gente consegue observar, então, as nuances, né, de onde ele foi acumulado e depois para onde ele foi transplantado. Ou seja, tem muita gente hoje, lá em Recife, que consegue viver da renda desses apartamentos, ou seja, a pessoa não faz, né, absolutamente nada, esses herdeiros, eles só administram lá aqueles apartamentos. E para quem quiser assistir e que quiser ver um pouco mais a respeito disso, é só assistir aquele filme, né, que se eu não me engano, acho que tá até na Netflix, O Som ao Redor, né, não sei se vocês já assistiram, mas ele retrata muito bem essa questão da especulação imobiliária e a vinculação com os antigos senhores de engenho lá em Recife. Então, né, só retomando, o Milton Santos e o Roberto Lobato, eles fazem esse tipo de crítica para o Christaller, né? Justamente pelo Christaller considerar que o espaço ele é homogêneo. Acho que hoje não vai dar tempo de eu terminar aqui o Lost. Acho que eu vou deixar o Lost para a próxima aula. Conseguir entender, então, pessoal, essa questão da teoria do Christaller e o quanto que ele está muito próximo, né, daquele mapa da rede urbana aqui da nossa região que a gente viu na outra aula? Nenhuma dúvida? Nenhuma dúvida. Bem, então a gente se encontra amanhã. Amanhã você quer falar alguma coisa, Danilo? Dúvida de sempre mesmo, professor. Sempre vai ter dúvida. Mas bora lá. Não, vote número 4, Carol. Então, amanhã vocês vão ter aula da Júlia, vocês vão ter meet com ela ou não? Vamos ter prova. Ah, então. Bem, então, amanhã, 9 horas, então, a minha aula. Beleza? Beleza. Então é isso, pessoal. Até amanhã. Boa noite a todos aí.